Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e se cuidando, que é o mais importante. Espero também que vocês tenham aproveitado bem o feriado, né? Segunda-feira, começando a semana com um feriado. Nada melhor para dar um gás pra gente essa semana, não é verdade? Mas vamos continuar, porque nós temos ainda muita coisa pra ver e o tempo não para. Como eu disse, ontem foi feriado. Vocês sabem de que foi o feriado de ontem? Vocês se lembram? Ouviram falar? Então, o feriado que nós comemoramos ontem foi o 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como aconteceu essa independência do Brasil. Como vocês já sabem, no dia 7 de setembro, Dom Pedro I, ele proclamou a independência no Brasil, né, tornando o Brasil livre, uma monarquia livre de Portugal. Mas para isso, para chegar nesse acontecimento da história, outros acontecimentos aconteceram para chegar no dia 7 de setembro e Dom Pedro resolver proclamar a independência em 1822. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou. Primeiramente, o Brasil ele começou a ter esse desejo, né, de ser independente, de ser uma colônia independente de Portugal, porque antigamente, antes de 7 de setembro de 1822, o Brasil ele pertencia a Portugal, né? E o Brasil ele começou a ter esse desejo pela independência quando a família real portuguesa saiu fugida de Portugal. Eles fugiram, estava tendo uma guerra lá, e aí eles fugiram de lá e vieram se esconder aqui no Brasil. Quando isso aconteceu, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, a família real trouxe muitos benefícios para a cidade, né, para o nosso país, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Eles trouxeram com eles a imprensa, né? Antigamente, antes da família real chegar ao Brasil, não tinha imprensa no Brasil. Eles criaram a biblioteca, Museu Nacional. Foram benefícios da chegada da família real portuguesa para o Brasil. Mas aí, o rei de Portugal não ficou satisfeito com as coisas, com o andamento das coisas, né, da situação aqui no Brasil. Ele achou que o Brasil estava independente demais. E aí o que o rei de Portugal fez? Mandou voltar, né, mandou Dom Pedro voltar para Portugal para ele colocar as coisas no Brasil em ordem, do jeito que ele queria que estivesse. Só que Dom Pedro I não quis voltar, ele quis continuar aqui para continuar fazendo o Brasil, né, crescer. E aí eu peguei uma parte legal que eu vou passar para vocês depois na nossa aula de sexta-feira, falando sobre o Dia do Fico. O Dia do Fico, ele aconteceu quando Dom Pedro falou assim: como é bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Por quê? Porque com Dom Pedro I aqui no Brasil, ele conseguia trazer, né, esses benefícios para o Brasil. Porque antes, como eu falei, da chegada dos portugueses, o Brasil ele estava abandonado, ele era uma colônia, ele ficava abandonado por Portugal. Como a família real estava aqui no Brasil, né, a família real queria o quê? Queria ter os luxos que tinham em Portugal. E aí começaram a melhorar as coisas aqui no Brasil. E aí o rei de Portugal ficou muito chateado, porque o Brasil ele estava crescendo, é uma terra rica, cheia de riquezas. Ficou chateado com essas mudanças e quis que todos voltassem. Dom Pedro I bateu o pé e falou que não ia voltar, que ia ficar. Isso aconteceu um pouco antes da independência, em 1821, bem pouquinho antes mesmo. Quando Dom Pedro I falou que ficaria, ele arrumou uma briga, né, com o rei de Portugal. E aí, a partir
partir desse momento, começaram a ter várias guerras isoladas no Brasil, porque os portugueses queriam que a gente voltasse, né, a ser uma colônia totalmente dependente deles. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele estava viajando, ele estava em viagem, e ele recebeu uma carta falando do rei de Portugal que ele ia ser obrigado a voltar, ele querendo ou não, e que ia acabar tudo que estava acontecendo porque quem mandava era o rei. E aí Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, resolveu, né, proclamar a independência do Brasil, tornar o Brasil livre de Portugal. E aí vocês me perguntam, tia Amanda, Dom Pedro chegou lá nas margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte, e aí todos viveram felizes para sempre? Não. Depois que Dom Pedro I ele proclamou a independência do Brasil, vários conflitos começaram a acontecer entre o Brasil e Portugal. Porém, nós vamos hoje estudar até aqui, falando sobre o feriado do dia 7 de setembro, que foi quando Dom Pedro ele resolveu se ver livre de Portugal e proclamou a independência do Brasil. A independência do Brasil ela foi importante economicamente, socialmente, porque com o imperador, né, o Brasil se tornando uma monarquia, porque a gente, antes de se tornar república, a gente passou pela monarquia, que nós também vamos estudar mais à frente. E quando a gente virou uma monarquia, com Dom Pedro aqui, o povo brasileiro ele começou a ser visto com outros olhos, as terras passaram a ser exploradas diferente e o Brasil ele começou a sua ascendência, né, o seu crescimento econômico. Então a independência do Brasil ela foi muito importante economicamente e socialmente para o povo brasileiro que morava aqui, que passou a ter uma atenção, passou a ter um imperador aqui perto do seu povo, vendo as suas necessidades para poder serem atendidas. Até aí foi, quinto ano? Ótimo! Eu vou colocar para vocês lá no plural uma atividade bem legal falando sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Eu quero que vocês façam uma rápida pesquisa, vou dar um spoiler, uma rápida pesquisa sobre os benefícios da chegada da família real para o Brasil. O que a família real trouxe de importante, trouxe de benefício pra gente que nós usufruímos até hoje aqui no Brasil. Essa é a atividade que eu vou colocar no plural para vocês fazerem, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante nosso feriado da independência e eu espero também que amanhã na nossa live vocês estejam com todo o gás pra gente começar a semana, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula!